Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo e também pela TV Educação. Eu, juntamente com o professor Jonas, vamos conduzir a aula de matemática hoje. Bom dia, Jonas. Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, você aqui, ó, porta-voz de vocês aqui no chat, já muitos aqui, ó, já colocando bom dia aqui, colocando caloroso aqui, uma semana ótima para todos vocês aqui. É um prazer estar com vocês, espero que vocês gostem da aula, né, Osmar? É verdade. Obrigado a todos pela participação, pela audiência, né? Podemos falar assim, né? Pela audiência na aula de matemática. É sempre bom ter um core. E a gente, quando termina a aula, a gente vai ver lá, bastante gente assiste, né? E tem que ser assim mesmo, né? Esse momento tão difícil. Né? E a aula de hoje, ela está muito associada ao matemática em casa, né, Jonas? A gente vai conseguir fazer uns links bem legais, né? Sim. Principalmente uma ideia aí de jogo, né? Uma atividade um pouquinho diferente. Lembrando aí, ó, matemática em casa, que foi o tema aí da semana passada, nós estamos continuando. Então, se você não se inscreveu ainda, dá tempo. Tem informações para vocês lá no Instagram oficial, no caso aqui do Centro de Mídias Matemática, que é aquele CMSP _, aquele tracinho, MAT, M-A-T, que vocês podem consultar. Tem alguma dúvida, tem algum questionamento, alguma coisa, pode mandar um e-mail. Manda lá no e-mail que é CMSP, em vez de underline é ponto. Então, cmsp.mat@gmail.com. Lembrando, né, que esses desafios já foram dados 2 desafios aí para o 8º ano. Hoje nós vamos tentar apresentar mais um para eles, né, Osmar? Vamos sim, Jonas. Extremamente importante a participação deles, né? O que seria a aula sem os alunos, sem a participação, sem a colaboração, sem o empenho, né? E a proposta do Matemática em Casa é justamente isso, né? Desvincular um pouco a matemática dessa coisa, né? Que tá muito distante. Pelo contrário, né? Está sempre muito próximo. E a proposta da aula de hoje, né? E aí nós vamos falar de porcentagem, sobre a ideia de novo do conhecimento em espiral, né? As várias formas que a gente consegue tratar um mesmo tema, né? E a gente vai propor para eles um joguinho um pouquinho diferente, né, Jonas? Sim, e é aquela história, né? Professores, talvez outros não gostem, mas nós temos que falar. Não tem como viver sem matemática, né? Não. Eu não quero... Deixa eu ver se não tem ninguém aqui por perto, mas é uma matéria muito importante, se não a mais importante. Vai dar confusão isso aí. Vai dar confusão, é extremamente importante, né? A gente tem que vender o nosso peixe mesmo. E é assim. Vamos lá? Bora! Tá? Centro de Mídias e Educação de São Paulo, trabalhando para você. Tá? Olha lá na sequência o que vai aparecer. Aula de porcentagem, parte 1. E temos a nossa habilidade aí, a habilidade que vai ser proposta, né, para a gente trabalhar, é F08MA004. E do que ela trata, né, de resolver e elaborar situações, problema, envolvendo cálculos de porcentagem, incluindo o uso de tecnologias digitais. O uso da tecnologia, né, no ensino da matemática, hoje em dia, ele é bastante recorrente, bastante comum, né? No meu tempo, né, vou usar essa expressão antiga, né, não tinha muito essa questão, né, nós recorríamos às enciclopédias, às bibliotecas. Hoje não, né, hoje em dia o conhecimento está um touch, né? A criancinha, minha filha de 2 anos, né, já tem habilidade para mexer nesses negócios. Então é algo assim que as crianças hoje já nascem praticamente formadas em tecnologia. Vamos lá? Olha lá na sequência, tá? Vamos mostrar? Porcentagem, tá? Vai aparecer aí para você, o diretor já colocou porcentagem. Então aqui no centro, né, a gente tem voltei, de caneta, vou usar um azul aqui, beleza? Tá? Então aqui ao centro nós temos a porcentagem, né? E veja como porcentagem não é algo isolado, né? Veja o tanto de flechinhas que sai para aí para indicar apenas um conceito tão usual, né? Tão importante no nosso cotidiano, na nossa rotina. Quando eu dava aula para o ensino médio, o pessoal perguntou, professor, dentre outras coisas, para que eu vou aprender porcentagem? Tu fala, na pior das hipóteses, para você não ser enganado. Na pior das hipóteses. Então, essa história de oferecer descontos generosos, né, a gente sempre tem que desconfiar e sempre tem que fazer cálculos, né, mesmo que sejam mentais. E a ideia de propor os cálculos de porcentagem é que existem alguns deles que são muito simples para você fazer mentalmente e chegar a algumas conclusões, não é verdade? Sim, principalmente
cálculos mentais, né? Muitos cálculos mentais você podem, né, fazer aí a questão de localizar. Lembrando aí, geralmente a porcentagem vocês podem encontrar em inúmeros fatores, em inúmeras questões aí. E o mais comum aí de vocês, por exemplo, do desconto é os 10%, né, Osmar? É verdade, tá? Bastante comum. Vou dividir aqui em duas partes. Então, a porcentagem, essa setinha laranja aqui, ó, ela indica que toda porcentagem ela pode ser representada em forma de fração. Acho que a gente já trabalhou isso em alguns conceitos, né, anteriormente. E aqui vem a representação fracionária, tá, de um valor percentual, ou seja, 25 sobre 100, ou se você quiser, 25 centésimos. O que a gente percebe? Que existe uma razão aqui, ó, tá? E toda vez que a gente fala em razão, a gente tem a ideia do quê? Do numerador e do denominador. Não é isso? Da parte e do todo. Então veja que é uma situação que a gente consegue representar a porcentagem através de uma representação fracionária, e essa representação fracionária ela está associada a uma razão matemática, né? Foco. A gente fala muito sobre razão matemática, numerador, denominador, e é bastante comum essa situação. Tudo bem? Beleza. Então a gente trabalhou essa primeira parte aqui. A segunda, a gente pode dizer que a porcentagem ela pode ser representada numa forma decimal, até originária de onde? Até originária da própria fração. Ou seja, é um ciclo mesmo, tudo bem? Então, o que acontece? Essa representação aqui, ó, do 25%, a gente consegue, fazendo a divisão, escrevê-la como 0,25 ou 25 centésimos. Veja que a leitura correta do valor decimal te impulsiona para acertar a representação fracionária, né, Jonas? Sim, a leitura fracionária é a mesma da decimal, né? 25 centésimos serve para tanto fracionária quanto decimal nesse caso, né? É verdade. Se você observar, as duas são a mesma definição dos 25 centésimos. E é muito importante, né, nessa fração que o decimal é o resultado da divisão, né? Sem dúvida. Você fazer essa divisão. E a gente já convencionou, trabalha essa questão da divisão por 100, aí esses múltiplos de 10, né, 10, 100, 1000. É muito fácil fazer essa divisão e associar naturalmente, como o professor Jonas falou, a ideia da representação decimal e da leitura correta. Você falou, transforma 0,25 em uma fração. 0,25, né? Agora faz a leitura correta do número decimal, 25 centésimos, não é? Então você está sendo impulsionado a fazer uma representação fracionária correta. Então a leitura é bastante importante nesse aspecto também. Né? Quer se dar bem em matemática, leia. É uma receita que serve para tudo, né? Qualquer matéria, a leitura é extremamente importante, e matemática não seria diferente. E aí chegamos à representação talvez mais famosa, né, do percentual, né, que é o famoso símbolo, né, Jonas? Tá? Então aqui a gente tem a representação. Perceba, deixa eu dar uma limpada aqui. Tá? Todas elas, na realidade, o que acontece? Elas representam o mesmo valor. Então, aqui a gente montou uma estrutura toda em cima de quem? Em cima dos 25%, né? Que aqui anteriormente, né? Vamos lembrar outra coisinha, se a gente fizesse uma simplificação, achasse uma fração equivalente, nós chegaríamos aonde? Chegaríamos em 1/4, que representam os mesmos 25 centésimos e representam os mesmos 25%. Tá claro, Jonas? Sim, espero que tenha ficado claro aí para vocês, principalmente nessa representação. Na atividade que nós vamos propor aí futuramente para vocês, nós precisamos elencar essa representação. Então, de uma forma escrita, de uma forma fracionária, decimal, ou no caso, com a representação do símbolo, né, da porcentagem. É verdade. Mesmo. Aproveitando o gancho que você já deu, vamos ler isso aí para eles. Tá? Olha lá, o que temos aí, Jonas? 15%. 15%? 15 centésimos. 15 centésimos. 15 centésimos. Tá? Então, olha que legal aí, tá vendo? Todas as representações, tá? Elas indicam o mesmo valor, tá? Ou seja, temos aí a forma percentual. Aqui escrito na forma de fração, e a gente martela tanto nisso, não é? Porque assim, às vezes cria aquele, porcentagem, tem que aparecer o símbolo, Não necessariamente. E aqui, lá no terceiro quadradinho, lá temos a representação
decimal para o mesmo valor percentual. E é mais comum, né, Osmar? Essa representação com esse símbolo de porcentagem é o mais comum. É difícil você chegar num restaurante não, numa loja e tá lá desconto, ó, nós temos 0,10 ou nós temos 10 centésimos de desconto para vocês. Acho que é mais difícil de entender, de localizar, né? É verdade, a matemática tem uns facilitadores, assim, acho que a representação. O ser humano é muito visual mesmo, Sim. né? Você vê lá um desconto de 50%, você já, opa, não é? Mas tem que entender o que é esse 50%, se bem que essa é a representação, né, da porcentagem mais simples de todas. Existem problemas de porcentagem, aí vocês vão descobrir isso daqui a algum tempo, quando vocês chegarem lá no ensino médio, que são bem difíceis, são bem trabalhosos, né? Mas a essência é a mesma, a interpretação do problema é que pega. Tudo bem? Vamos lá na sequência. Olha lá, temos ali, ó, 15%, já que a gente falou de 15%, de 200, tá? Olha como que a gente pode representar aqui, ó, tá vendo, ó? Os 15%, fui lá para uma representação fracionária, que é a mesma coisa, está correta do mesmo jeito. Aí aqui a ideia é que a gente calcule esse valor percentual, lembrando que aqui embaixo tem o número 1, porque todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração, não está congestionado não, né, Jonas? Não, dá tá? para ver. Ok? E aí a gente tem essa estrutura de multiplicar numerador vezes numerador, que é o que temos aqui, ó, 15 vezes 200, e denominador vezes denominador, no caso ali temos 100 vezes 1. Na sequência temos ali 3.000, fazendo a multiplicação, dividido por 100, aquela coisinha clássica, né? O famoso cortar o zero, que na realidade não é cortar, né? Você está simplificando por 10, mas é um facilitador gigantesco, tá ok? E aí nós chegamos à conclusão, tá? Que se você chegar na loja for comprar um produto de R$200, e ele te oferecer um desconto de 15%, é lógico que você vai pedir mais, né, Jonas? Ah, com certeza eu vou querer levar por menos, mas a ideia aí na representação. Tomem muito esse cuidado, ó, é muito importante. Existem lá, em que nós chamamos de leitura normal, digamos assim, né, a nossa, do cotidiano, e existe a leitura matemática, Sem né, Osmar? dúvida. Tem que tomar muito esse cuidado. 15% de, quando é de alguma coisa, é multiplicação, né, Osmar? Multiplicação. Nós temos que sempre lembrar esse de aí, verdade. que vai aparecer, ele está multiplicando, né? É verdade. Esse D aí vira um produto, vira uma multiplicação, como foi indicado aqui, né? Isso mesmo. Então, essa é a ideia. Em qualquer situação, 15% é um valor considerável. É um desconto. Qualquer desconto é considerável. Dica de compra. Toda vez que você for fazer alguma compra, e principalmente quando você for comprar a dinheiro, peça desconto. É extremamente importante. Tudo bem? Olha lá na sequência, então, o que a gente tem? A outra representação para ela. Podemos fazer esse cálculo através do produto do número decimal vezes 200, e o resultado vai ser rigorosamente o mesmo. Beleza? Vamos jogar dominó, Jonas? Bora, não é da minha época, mas vamos. Dominó não é dessa época? Nada, velho, sou novo, mano. Que é isso? Joga o quê? Só videogame? Só videogame aqui, ó, tem uns lá que eu tô tentando passar que o fim de semana não rolou. Mas você sabia que o dominó é um jogo que estimula o raciocínio matemático, assim como tantos outros, assim como o xadrez, assim como a dama e tantos outros, né? Ah, sim, tem até técnica pra jogar isso aí, eu só Nossa, descobri aí tem. anos depois que eu perdia muito do meu avô. É verdade, tem técnicas para se jogar, principalmente xadrez, né? Xadrez é um jogo incrível e tem tudo a ver com não existe a relação direta matemática, né? Você pega um jogo de xadrez, não tem, a não ser pela ideia das 64 posições ali. Dos movimentos da peça. É verdade, dos movimentos, aquela coisa toda, né? Mas na prática, o que é? É um jogo de estratégia, né? Então você desenvolve capacidade, e matemática é isso, né? É desenvolver estratégias para você chegar num resultado. Então o xadrez estimula, o xadrez faz com que você desenvolva essa capacidade aí, tudo bem? Bom, qual que é a ideia aí, Jonas? Tá? A gente tem uma pedrinha, né? Vamos dizer assim, que no caso não é pedra. Então aqui a gente tem um retângulo dividido em duas partes. Deixa eu mudar de lado aqui, ó. Tá vendo? É como se fosse uma pedrinha de dominó mesmo. Vocês já vão entender daqui a pouco. Então aqui eu tenho 1% e aqui eu tenho 1%. Vamos dar sequência? Olha lá o que aparece. Aí vão aparecer quatro pedrinhas. A ideia é o que, Jonas? Só explicar para quem nunca jogou dominó, né? Acho que entender isso. Como que funciona o dominó em si?
ele é uma pedrinha, né? A gente chama de pedrinha, e ele tem dois valores. Esses valores variam entre 0, ou seja, nenhuma, né? Um valor ali. Ele é uma casa lisa, a gente chama, né? De casa branca, né? Sim. Então é liso. Ou ele pode ir até o 6. Então no caso ali são bolinhas, né? Que representam o valor numérico dele. Então vai de 0 a 6. Essa é a representação. O que nós vamos aqui propor para vocês, o jogo de dominó, é com a porcentagem. Sim. Então é achar equivalência ali, né? Achar termos semelhantes de porcentagem. Na primeira representação aí que vocês vão ver, nós temos 1%, né? Então, 1% nas duas partes da pedra. Exatamente, nas duas extremidades, tá? Então aí qual que é a ideia? É você encaixar, no caso ali a gente só tem uma possibilidade, não é isso? E matematicamente estratégica, não sei se o pessoal que joga dominó, mas a primeira peça que você se livra é a mais alta. É a mais alta por conta de quê? No caso da soma lá, e do conta da impossibilidade, né? Você só tem uma possibilidade. Então a primeira pedrinha lá que a gente descarta, não é isso? Então aqui, ó, qual delas você acha que se encaixaria, Jonas? Ali a gente, qualquer dos lados serve, né? Temos aqui, ó, vamos colocar a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Lembra que a gente tinha combinado e eu esqueci? Tá, então como que é a ideia aí? A ideia é a seguinte, então ó, tem a pedrinha. No dominó, você tem que encaixar pedras iguais, ou seja, se é na posição 3, você tem que colocar o 3, 4 e assim. Ou seja, termos iguais, né? Aí, no caso, eu quero saber de qual das pedrinhas, né? Na A, B, C ou D, nessa sequência aí para eles, qual encaixa ali. Aí tanto faz o lado, né? No caso ali é no caso de 1%. Qual que é o que encaixa, né, Osmar? É isso aí, vamos lá? Ó, olha lá, deixa eu voltar. Ó, voltou, tá vendo? Olha o que acontece aqui, ó. Tá? Você tem, ó, o 0,01, 1%, e aqui você tem 50. Bom, você tem algum 0,1% em alguma outra pedra? Nesse caso, não. Nesse caso, não, né? Então, o que acontece? Ó, a segunda peça aí, tudo bem? Então, a gente vai encaixar ela, tá? Só a gente está fazendo essa aí para a disposição de vocês, tá bom? Então, a gente tem 1%, ó. Lembra que isso aqui, ó, era a peça original? Essa aqui que a gente colocou foi a letra A, né, Jonas? Isso. Tá? Então, a gente encaixou. Ó. Perceba aqui, ó, 1%, 0,01, ou 1 centésimo aí, no caso, 1%, tá? E aí, a gente tem duas extremidades aí de novo, ó. Beleza? Aqui está fechado, aqui está correto. Ó, 1% e 1%. Aí a gente aqui já tem duas possibilidades. Olha lá, os 50, 0,50 ou 50%, não é isso? E do outro lado temos 1 por 1%. É isso? Isso. Aí agora pode pôr para eles as Vamos peças. Lá? Olha as opções. Vão ter 4 opções para eles. Segunda, né? Quer colocar ABC? D? Pode ser. Põe a ABC e põe mais a... Pode pôr as outras peças. Aqui o B, aqui a letra C e aqui a letra D. Qual que encaixa no 0,50 agora, né? Nós vamos dar para eles no chat para ver qual que encaixa no 0,50. É isso aí, tudo bem? A gente não tem a possibilidade aqui nessa extremidade, concorda, Jonas? Ou até temos? Até tem, mas não vai dar para fazer. Até põe tem. No do 0,50 mesmo. Beleza? Então aqui a gente vai buscar o quê? A possibilidade que você tem dessas 4 peças para encaixar onde? Lá no 0,50. Então, qual dessas 4 peças aí encaixa no 0,50, né? É isso aí, beleza? 2 minutinhos? Pode dar 3 para eles. 3 minutinhos, tá? Olha com carinho, olha com atenção, a gente já retorna.
Retornamos aqui. Muitas respostas, Osmar. Legal. Acredito que a maioria conseguiu entender aí o ponto. Antes eu gostaria aqui de mandar um abraço aí para todos aí da professora Rosimeire da escola Dom Alberto José Gonçalves de Ribeirão Preto. Ela pede mandar um oi, um abraço para todos aí. Muito obrigado por assistir a aula, muito obrigado por participar. A maioria dos alunos colocaram C e D. Então, por exemplo, a Isabelle colocou C e D, 50% no caso aí, como encaixe de peça, né? Também teve a Esther colocando, o André também colocou, Stephanie e a Yasmin também colocou como C ou D, Osmar. Bastante coerente, né? Vamos por eliminação, né? Se a gente pegar na letra A aí o 40%, numa extremidade e 1 sobre 100, aqui a gente está falando de 1%, né, Jonas? Caberia só na outra extremidade, né? Exatamente. Tá? Então, caberia nessa extremidade aqui. Beleza, não tem muito problema, tá ok? Bom, vamos trabalhar essa questão. O 0,30, né? A gente está falando aqui de 30% numa extremidade. 30%, né? Aqui a gente está falando de 30% também, né? É um dobre. É o dobre. É verdade. Então a gente teria 30% nas duas extremidades, e no caso aqui, ó, não cabe nenhuma para a continuação aí da sequência. Aqui a gente tem essa situação, né? Doble também, né? Que fala, 50%. Do 50%, do 50%, que cabe sem muitos problemas, é uma das possibilidades. E a outra situação aqui, a D, temos ali os 50% e o 40%. Que é uma possibilidade também, tá? Então essa é a ideia. Vamos demonstrar para eles? Bora. Tá? Olha lá, então foi justamente a alternativa D que foi utilizada, né, Jonas? Porque se colocasse a outra ia voltar para os 50%, Isso. aí não daria para eles fazerem, Pois né? né? Então aqui, ó, perceba, a gente estava estacado aqui, ó, tá vendo? Tá? Estávamos aqui. Então aqui, ó, colocou os 50% e na outra extremidade temos a quem? O 40%. E aqui a gente vai ter duas extremidades, tá? Rigorosamente iguais, né? Então, ou seja, temos o 40% e o 40%. O desafio, naturalmente, aqui é você encontrar alguma representação que se encaixe nelas, né? Podemos lançar para eles? Bora. Tá? Bora lá. Primeira situação, ó, que você vai encaixar, ok? Não vou falar nada. A segunda, tá lá. A Vamos segunda chamar de pedrinha, né? Isso, vamos facilitar para o pessoal, vai. Vamos chamar de A, beleza? O B. Na sequência lá, vamos chamar de C. E para finalizar aqui, vamos chamar de D. Beleza? Tá? Pessoal, analisa com bastante critério, com bastante cuidado. 3 minutinhos a gente retorna. Beleza, Jonas? Só que agora dá para encaixar dos dois lados, né? Fica ligeiro. Então dá para encaixar dos dois lados, eles podem observar. Beleza. Tudo bem? Tá? A gente aguarda as respostas de vocês. Até já. 3 minutinhos.
Retornamos aqui. Muitas respostas, Osmar, aqui colocando a maioria que eu localizei como B e C como resposta aí, como localização. Então, por exemplo, Darlan colocou duas possibilidades, B e C. Professor Jesus aqui, ó, incentivando aqui, ó, vamos galera, é isso aí, professor. Obrigado pela participação. Encontrei também da Giovana, B e C, no caso aí, porque os dois lados têm... Ela colocou, inclusive, a representação, Osmar. Que legal. Ela colocou 0,40, então 40%, né, ou 40 centésimos, e colocou também na fracionária, 40 sobre 100. Encontrei também a do João Miguel, aqui, ó, B e C como resposta. Muitos colocando aqui, ó, encontrei do Kainan, colocou também B ou C, aqui como resposta. É isso aí? É legal, é isso aí mesmo, tá? Dominózinho um pouquinho diferente, né? Adequado à habilidade, ao conteúdo que a gente está desenvolvendo na aula de hoje, né? Que é a ideia da porcentagem. E aqui só, né? É importante que você perceba as representações que a gente tem dessa porcentagem. O foco professor, eu sei porcentagem e tal. Mas perceba que a ideia é que a gente insiste que existem basicamente três representações, mais uma, né? Existe a quarta, que não aparece aqui, que é a forma do símbolo, não é isso? Mas a ideia é insistir que hoje a gente vai estar trabalhando o quê? A porcentagem na forma decimal, você tem a porcentagem na forma fracionária, e aqui a gente tem a representação da porcentagem por escrito mesmo, né? Então, mais ainda a representação com o símbolo. Então, a ideia é focar realmente nessas representações que, às vezes, é mais comum a representação através do símbolo, né? Lá o famoso porcento, tá? Mas se de repente você vai ter que executar um problema envolvendo cálculo de porcentagem e não aparece o símbolo, aparece outra situação. Por exemplo, sei lá, hoje em dia as camadas de gelo lá dos polos estão derretendo. Aí vai trabalhar um exercício, por exemplo, porcentagem, ele fala, por exemplo, que 2/3 do iceberg se desprenderam. Por exemplo, aí ele pergunta, que fração é essa? Que porcentagem é essa? E a pessoa fica vendida porque não consegue trabalhar, não consegue associar, por exemplo, é só um exemplo, né? Criando com essa situação aí, né? Ou às vezes até num texto, né? Sim. Às vezes vem alguém colocando assim, metade da população. Então, metade da população gosta da cor amarela. Vamos colocar aí um exemplo numa notícia. E aí vem 50, em um outro site, 50% da população gosta da cor amarela. Outra representação, meio, né, 1/2, né, coloca meio, 1/2 da população gosta da cor amarela. Então, a representação também altera na forma com que você encaixa, né, a notícia, ou como você determina ali, encaixa um determinado valor. É verdade. Você está falando disso aí, eu lembro de uma aula que a gente estava falando sobre a questão da fome, da necessidade em alguns países da África, tá? E tinha um valor de dizer assim, 2/3 da população de um certo país africano passam necessidades alimentares, enfim, aquela coisa toda. Aí a pessoa falou, professor, mas são números pequenos, né? 2/3, mas 2/3 em porcentagem é algo substancial, né? 66% Pois é, né? A gente está falando que em cada 3 pessoas, 2 passam fome, né? A situação do problema trazia essa alusão. Então, a interpretação dos dados, a interpretação dos números é extremamente importante. Não é porque o número é pequenininho que tem isso, né? Essa outra representação que você falou, eu gosto muito e é muito utilizada, né? A cada 3 pessoas, Sim. uma... Então, você tem a representação, uma gosta do amarelo, que eu estava comentando para vocês. A cada 4, uma gosta. Então, quer dizer que 25% gosta. Então, 1 em cada 4 é 1/4, né? Parece que é um problema mais vivo, né? Parece que você se encaixa na realidade. É verdade. Tá doido? Vamos encaixar a peça? Bora! Tá? Olha lá o que aconteceu. Se perderam? Tá? Então, vamos lá. Aqui numa extremidade a gente tinha 40% e na outra também. Então, tanto é indiferente ao posicionamento que você coloca, mas te colocou aonde? Colocou aqui, não é isso? Tá? Isso. Olha lá. Se bem que aqui também vai dar 40 sobre 100. 40 sobre 100 e o pessoal estava correto. Beleza? Então é esse o desenho aqui. Perceba, se encaixa. 40%,
1%, 50%, 40%. É um dominozinho mesmo, né? Que tá se encaixando. Beleza? Vamos finalizar, Jonas? Agora para a última, Para a né? última, Pra ok? ver os encaixes. Quarta peça que a gente vai colocar. Ó, a gente tem duas extremidades aqui, ó. Tá aqui. O 0,38 e o 31 sobre 100. E o 31 sobre 100. Primeira opção. Vamos chamar de A? Pode ser. A, tá aqui. A segunda opção, vamos chamar de B. A terceira opção, vou colocar um Czinho aqui, tá? Certo. E finalmente a quarta opção, D. Beleza? Já entenderam a dinâmica da coisa? Mais 3 minutinhos e a gente já retorna, beleza? Fechado. Retornamos aqui. Olha, Osmar, muitas respostas. Eu encontrei a maioria colocando como B e C aí para encaixar no dominó aí no que foi montado. Encontrei, por exemplo, da Estela Aleixo Sobral. Obrigado aí pela participação, viu, Estela? Ela colocou B e C. Legal. Encontrei também do Vitor. Ele também colocou aqui como B e C. Muitos colocando, a maioria aqui que eu encontrei. Gostaria de mandar um abraço, professora Valéria, aqui, ó. Pessoal, vocês precisam encaixar no 31 sobre 100 e o 0,38, que era o objetivo, e acredito que a maioria conseguiu encontrar o B e o C. Legal, Jonas. Eu fiquei feliz porque ninguém tacou isso aqui, ó. Tomar esse cuidado. Né? Muito, muito legal. De fato, é verdade, né? Na letra B aqui a gente tem o 31%, aqui a representação já está aqui pertinho, né? Tudo bem? E aqui, no 0,38 centésimos, a gente tem a C. Deixa eu dar uma limpada. Acho que ficou legal. Mostra o tabuleiro para eles fechado. Vamos fechar? Olha lá, pronto. Beleza, ok? Olha lá, encaixou as peças que estavam faltando. Aqui é a última, toda coloridinha, mais visual, não é isso? Uhum. E esse 0,95. Aí seria a continuação do jogo, tá? E aí fica por conta deles, que se quiserem continuar também. Beleza, Jonas? Beleza, agora na missão para eles? Recadinho, vamos lá. Então, para vocês aí, ó, que está participando do Matemática em Casa, anotem a missão. Então, pega lápis, caneta, borracha aí para vocês anotarem a missão. O que nós queremos, aí, ó, essa é fácil aí para a gente começar a semana aí na missão 3 para vocês, um pouquinho mais fácil aí. Na missão 3 nós queremos simples, porcentagem. Então, encontrem valores com a porcentagem. Escrito, como vocês viram, 35%. Valores lá
na representação, né, com a barrinha e as duas bolinhas, vocês podem colocar. Vocês podem encontrar os decimais, 0, alguma coisa, que também pode ser representado por uma fração, por uma porcentagem e também a fração. Então, criatividade aí para vocês, encontrem. Lembrando, regrinha para isso daí, não vale escrever no caderno, hein? Não pode escrever no caderno, não coloquem lá no caderno, mas sim identifiquem, localizem aí dentro da sua casa esses valores, né, Osmar? É verdade, cada situação é uma situação e vocês vão se surpreender com a quantidade de informações e material que vocês vão encontrar associados à porcentagem, tudo bem? A informação está lá e a gente nem repara, né, Nem Osmar? repara, é bastante comum, tudo bem? Encerrou, Jonas? Bora? Bora. Vai a avaliação? Vai aparecer para vocês a avaliação aí, o QR Code, né, e um link para vocês avaliarem a nossa aula, fazerem os comentários, falar se foi legal, se foi produtivo, o que você aprendeu. É sempre importante a participação de vocês. Obrigado, Jonas. Obrigado, Osmar. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de fazer a missão aí, ó. Missão 3, encontrar porcentagem dentro de casa. Lembrando, hein? Fotografe lá, coloque na sua equipe e marque o Centro de Mídias lá no Instagram Matemática. É um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Até a próxima. Vamos trabalhar, vamos produzir, né? Que o Brasil espera muito da gente e de vocês.